Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre SQL Server 2008, os planos de manutenção, também conhecidos como Maintenance Plans. Dentro do meu SQL Server Management Studio, explodindo Management, logo abaixo Maintenance Plans, vamos criar um novo plano de manutenção. Atribuir a funcionalidade, ok. E aqui nós vamos ter um requinte maior de informação, o qual nós não temos tanta liberdade assim para atribuir tarefas no ISA. Olha na coluna esquerda, as mais diversas podemos organizar o nosso plano de manutenção. E agora a gente vai ver como é que a gente monta esse fluxograma de ativos e como é que elas se relacionam entre si. Ok? Então, perceba aí, eu tenho várias. Vou arrastei o check database, checando a integridade da minha base de dados. Duplo clique, qual servidor, servidor local. Seleciono qual a base, que eu quero checar a integridade da base. As bases de dados de usuário, todas de sistema, todos os databases sem distinção alguma. Okay? Então vou selecionar alguns databases específicos. Vou selecionar o full, vamos selecionar o book. Tem os AdventWorks, os tradicionais, as bases de exemplo. Posso ver como seria esse comando transformado em Transact SQL. Ele já extrai essa informação ali. Clicando em OK. Eu posso associar mais eventos? Posso, sem problema nenhum. Próximo evento é notificar um operador. E eu vou vincular um evento no outro. Qual operador? Já criado. JAmazon Operator. Qual será o título da mensagem? Aí, a categoria de comunicação é utilizando o e-mail com o operador, ok? Gera também o Transact SQL para a operação de notificação com o operador, ok? E a gente pode criar uma série de situações com todas as possibilidades e os componentes na minha coluna da esquerda. Dois cliques no vínculo entre as tarefas, eu posso criar algumas situações, né? Caso a tarefa complete com sucesso e com falha, ele vai executar a outra tarefa seguinte. Então a gente tem uma certa lógica de sucesso, falhas, ends e ors ali no vínculo entre as atividades do Maintenance Plan. Então o que nós estamos fazendo agora? Estamos criando uma outra atividade relacionada ao Maintenance Plan, que ele vai fazer o encolhimento das bases, escolher as bases específicas, e ali somente as bases que tiverem um crescimento maior que 50 MB, ele vai reter 10% de espaço livre ainda para essa base, evitando assim um pouco de fragmentação. Ok? Ali exportando o Transact SQL que representa esse comando, ele vai realizar um outro vínculo entre a notificação do operador e depois o encolhimento da base. Detalhe, eu também posso criar uma lógica, fazer dois vínculos após a tarefa de checar a integridade da base. A gente pode colocar: se falha, notifica o operador; se sucesso, realiza o encolhimento da base. E aqui eu também posso fazer uma operação customizada para executar qualquer comando Transact SQL. Ok? Qualquer comando. Então ali ele tem uma série de comandos, pode ser uma criação de uma base, deleção, criação do usuário, qualquer. E aqui nós vamos criar um outro vínculo de falha
Caso a checagem da integridade da base encerre com falha, você vai executar os comandos Transact SQL Server customizados, e caso ele seja realizado com sucesso, a integridade da base vai notificar o operador. E depois eu tenho as duas tarefas de notificar o operador e executar Transact SQL vinculados com o encolhimento da base. Okay? Essa outra tarefa que eu acabei de arrastar, ela vai ser executada no servidor local e vai reorganizar os índices. E ela vai ser executada depois do encolhimento da base. Vocês estão percebendo que eu vou arrastando as tarefas, duplo clique na caixinha que representa a tarefa. A gente muda os atributos. Aqui em cima eu vou modificar o schedule dessa tarefa. Então aqui eu estou dizendo que ela vai ser schedulada diariamente, semanal, os dias da semana, qual data, qual hora que ela vai ser iniciada. Logo mais embaixo eu vou especificar quando começa e quando termina esse job. Okay? Então ele vai, não tem finalização, mas eu posso atribuir uma data final para ele. Okay? E eu posso remover qualquer uma dessas atividades. Ok? Então ali, pessoal, a gente vai salvar o plano de manutenção. Ok? Clicando ali em Reporting em Login. Toda vez que ele executar, ele vai criar um arquivo de log naquela área de armazenamento. Ok? Tem a opção ali também de enviar sempre o resumo e os logs das atividades para um operador. Sempre tem essa opção. Posso criar subplanos de manutenção dentro desse plano de manutenção? Posso, sem problema nenhum. Então aqui eu vou atribuir mais uma tarefa, que é atualizar as informações de estatísticas das minhas bases. Então vamos fazer para essas duas bases, a base full e a base book. Propriedades de atualização de estatísticas. Ok? Vamos vincular a qual tarefa? Ela vai executar depois que finalizar. Ó, completado, independente de ser com sucesso ou com falha. Depois que completar a execução do meu Transact SQL, ele já vai abrir a tarefa de reconstruir índices. Indo ali no meu Maintenance Plan, botão direito View History, a gente consegue pegar todos os eventos de execução, e botão direito Execute, a gente dispara a execução do meu Maintenance Plan independente do schedule. Então a gente já tem nos jobs vários trabalhos sendo executados, que eu estou monitorando todos esses trabalhos, e aqui os passos, schedules, alertas e notificações que já configuramos lá na minha interface do Maintenance Plan. Bem, pessoal, falamos de Maintenance Plan, SQL Server 2008. Espero que tenha gostado. Vamos lá.